Oi gente, eu sou a Ione do blog Minha Vida Literária e hoje eu venho mostrar pra vocês quais foram as minhas leituras do mês de outubro. A primeira delas eu fiz em parceria com a editora Arqueiro e foi o livro Amor Sem Limites, da Abby Glines, volume final da trilogia Sem Limites. Depois de enfrentarem diversos obstáculos nos dois primeiros livros da série, estão juntos, estão bem, até que o Rush percebe que ele tem problemas de família para cuidar, problemas mais especificamente ligados a Nan, a irmã insuportável dele. E ele e a Blair partem então em uma viagem para tentar ajudar a Nan, dar um apoio para ela. E o grande conflito aqui da história é que, embora a Blair e o Rush estejam juntos, o Rush acaba tendo que lidar com uma escolha, que seria priorizar a Blair ou a Nan. Ele diz que prioriza a Blair, mas a questão é que quando a Nan precisa, ele esquece de tudo, inclusive da própria Blair, e coloca a Nan na frente pra cuidar dela, dos problemas dela. E a Blair se sente de lado com isso, ela não tem certeza se ela consegue lidar com essa situação. Pra quem viu meu vídeo de caixinha do correio, pra quem leu minha resenha no blog, já sabe que eu não tive um contato muito positivo com esse livro. A questão é que eu achei o livro um tanto quanto desnecessário. Pra mim a história se finalizou no segundo. Eu adorei o primeiro livro, o segundo eu já achei que tinha dado uma decaída, mas ainda assim fechou a história, pra mim podia ter parado por ali. Esse conflito todo sobre o Rush priorizar uma das duas ou não, acabou sendo resolvido tão rapidamente que quando eu me dei conta de que esse era o conflito da história, tecnicamente, o centro dela, já tinha passado. Eu achei tudo muito rápido, muito superficial. E além disso, mesmo que o livro tenha toda assim uma atmosfera de romance, de amor entre os dois, eu fiquei cansada com a quantidade de cenas eróticas que tem aqui, eu as achei completamente desnecessárias. Eu não aguentava mais ler essas cenas entre eles, principalmente com o grau de descrição que tem delas. Na verdade, isso já acontece desde o primeiro livro, só que como no primeiro livro você tem mais história, elas demoram pra vir a acontecer. Nesse livro, desde o começo e toda hora, e chegou uma hora que eu não aguentava mais ler aquilo. Então eu acabei achando o livro desnecessário. Além disso, também o livro eu acho que ele serve pra mostrar os outros personagens da série Rosemary Beach. Pra quem não sabe, essa trilogia Sem Limites faz parte da série Rosemary Beach, que é uma série que compõe várias outras séries menores trilogias, cada uma sobre diferentes personagens, mas que todos habitam a mesma cidade, que é a Rosemary Beach. E por isso o nome da série, então. Nesse daqui, você vai acabar conhecendo personagens dessas outras séries para você poder acompanhar os outros livros. Que essa trilogia Sem Limites se fecha aqui porque ela conta a história do Rush e da Blair. A história dos dois se fecha aqui. No universo Rosemary Beach você vai ter outros livros. Inclusive, eu aconselho quem estiver querendo ler toda essa série que leia Estranha Perfeição antes de ler Amor Sem Limites. Mesmo que Estranha Perfeição seja um livro de outros personagens, parte da história deles mostra aqui. E como a cronologia desse aqui é depois do Estranha Perfeição, você pode ter spoilers do Estranha Perfeição. São livros de personagens diferentes, são histórias diferentes, mas como elas se desenvolvem no mesmo universo, você pode pegar spoilers. Então a minha recomendação é: leia Paixão Sem Limites, Tentação Sem Limites, Estranha Perfeição e depois Amor Sem Limites. O segundo livro que eu li nesse mês, infelizmente eu não o tenho mais aqui comigo, porque eu li de Booktour, então eu já li, já enviei, e foi o livro Uma Canção para a Libélula, da Juliana Daglio. O livro vai contar a história da Vanessa, que é uma pianista de sucesso que mora em Londres. Porém, ela se mudou para Londres quando ela era criança, se não me engano, quando ela tinha 11 anos, não lembro se foi nessa idade ou antes disso. Só que agora, com seus 24 anos, o pai dela acaba sofrendo um problema do coração, e a família dela convence a retornar ao Brasil para passar um tempo, então, com o pai, porque ela fica com medo do pai dela morrer antes que ela possa vê-lo. E quando ela retorna para casa dela, ela acaba tendo que enfrentar diversos fantasmas que fazem parte do passado dela. O que fez com que eu quisesse ler Uma Canção para a Libélula foi a premissa um tanto quanto interessante, a grande ligação que a história tem com a libélula, que é uma espécie de metáfora para a história. A Vanessa, quando é criança, ela tem um contato com uma libélula, ela acaba compondo
uma música para essa libélula, por isso o nome do livro. Ela cresce tendo um grande fascínio por libélulas, uma grande ligação com elas, e foi principalmente essa questão que fez com que eu quisesse ler, e também o fato do livro abordar o tema da depressão. Então ele vai mostrar como essa depressão se desenvolve na vida da Vanessa, vai mostrar como ela acaba sendo acometida por essa doença, e principalmente mostra que isso é uma doença que não é frescura, que não é simplesmente uma tristeza momentânea. Infelizmente, muitas pessoas têm essa visão da depressão, que é como se você tivesse acordado triste, simplesmente, que força de vontade vai fazer com que você se cure, e não é isso. Depressão é uma doença e força de vontade simplesmente não vai fazer você se curar dela. E a Juliana Daglio mostra isso, então, ela mostra muito bem o que é a depressão. Também o talento dela fica claro nas páginas, a escrita dela é bastante poética, é uma escrita intensa, ficou extremamente claro para mim como ela escreveu o livro de dentro para fora, como esse livro é parte dela, como todos os sentimentos dela foram jogados nesse livro, e eu gostei bastante disso. Outra característica é que antes de eu começar a ler, eu fiquei com um certo receio do livro, porque eu tinha praticamente acabado de ler Mar da Tranquilidade, que de certa forma também vai abordar o tema da depressão, e o Mar da Tranquilidade acabou comigo, foi um livro extremamente forte pra mim, e eu fiquei com medo de me acabar de novo lendo uma canção pra libélula, só que isso não aconteceu. Embora então o livro ele mostre muito bem os sentimentos da Vanessa, mostre toda essa questão da depressão, ele não me afetou dessa maneira. Eu consegui acompanhar o que estava acontecendo, mas sem incorporar os sentimentos dela pra mim. Eu não sentia aquela dor dela. Então, com esse distanciamento, eu consegui não ser acabada pela leitura. O terceiro livro que eu li no mês foi pro Desafio Fuxicando sobre Chiquilites, então já tem vídeo resenha dele aqui no canal, e foi Segredos de uma Sapatólatra, da Beth Harbinson. Esse livro, na verdade, é o segundo da série, o primeiro é Sapatólatras Anônimas, mas, por exemplo, eu não li o primeiro livro e eu consegui ler perfeitamente esse daqui, isso porque os livros se passam com personagens diferentes. A protagonista do primeiro aparece aqui, mas ela não é a personagem principal. Então, como são histórias diferentes, você consegue ler os livros separadamente. Esse aqui vai contar a história de 3 amigas que são mães de alunos de uma escola da qual as 3 participam do conselho de pais e mestres. E em um final de semana em Las Vegas, porque a escola está participando de um desafio de bandas, as 3 acabam se endividando em Las Vegas. Uma delas, que é a Lauren, ela acaba dormindo com um garoto de programa sem saber que ele era um garoto de programa, então ela se endivida por isso. A outra, que é a Tiffany, ela acaba gastando horrores numa loja de roupas, sendo que ela nunca na vida dela fez algo semelhante e também então se endivida. E a terceira, que é a Abby, que é a mulher do pastor, então que tem uma vida extremamente certinha e perfeita aos olhos de todos, acaba encontrando com um ex-namorado que tem um passado completamente negro e que traz um passado dela que é negro e desconhecido à tona e começa a fazer chantagem com ela sobre esse passado. Então ela precisa arranjar dinheiro para cortar essa chantagem. As 3, desesperadas sem saber o que fazer, acabam recorrendo a Sandra, que é a irmã da Tiffany e a protagonista então do primeiro livro, para ver se ela tem alguma luz a dar a elas, para ajudá-las de alguma maneira. E a Sandra propõe a todas elas que elas virem atendentes de disque sexo para conseguir e então o dinheiro para pagar as dívidas que todas elas adquiriram. Eu achei o livro bastante divertido, ele não é um livro hilário, assim, que te faz dar gargalhadas lendo, ele não é engraçado, ele é divertido, ele tem humor, e eu gostei disso. A escrita dele é em terceira pessoa, que eu achei bastante diferente nos que eu achei bastante diferente para um chiquilite. A maioria dos chiquilites que eu já li são em primeira pessoa. Eu gostei também do fato dele trazer personagens mais velhas, então as problemáticas abordadas na história são diferentes, e o principal, mesmo que a premissa da história envolva essa questão da dívida, não é o foco da história. Através desse processo do disque sexo, em que elas vão tentar conseguir mais dinheiro, elas vão descobrindo mais sobre elas vão ganhando mais independência, mais segurança e vão conseguindo maneiras diferentes de trabalhar com outros problemas da vida de cada uma delas que nada tem a ver com o dinheiro. Então eu gostei bastante disso, foi uma leitura bastante divertida, eu também então recomendo a vocês. O quarto livro que eu li no mês foi em parceria com a editora Galera Record e foi o livro Longe de Você. Ele vai trazer a história do Ken, que é um garoto que há 2 meses perdeu a namorada, a Viv,
em um acidente de carro. Enquanto ele está sobrevivendo, não está vivendo, ele empurra a vida dele com a barriga, ele deixou de viver desde que ela morreu, ele inesperadamente acaba descobrindo uma passagem para uma segunda dimensão, e nessa segunda dimensão a Viv está viva. Então ele acaba tendo uma segunda chance de viver com ela. Só que nessa segunda dimensão ele começa a perceber que algumas coisas não batem, que algumas coisas estão estranhas, e ele vai aos poucos então descobrindo essa outra realidade. Eu fiquei muito interessada por esse livro por causa dessa premissa, dessa segunda dimensão, eu achei tudo isso muito interessante. E só que o livro acabou não sendo tudo aquilo que eu esperava quando eu li. O livro, ele tem certa intensidade na escrita, mas essa intensidade não me atingiu. Então eu acabei também fazendo uma leitura mais distante dos personagens, eu não fui assim tão envolvida pelos sentimentos deles. E ainda que a história tenha sido interessante, tenha se desenvolvido de uma maneira interessante, eu acho que faltou alguma coisa pra fazer com que a história fosse uau! Também eu acabei, acho que, não gostando de um detalhezinho do final. E eu não vou conseguir explicar exatamente esse detalhe pra vocês, porque senão eu soltaria um spoiler. Mas o que dá pra eu tentar falar é que esse detalhe fez com que o Ken reavaliasse aspectos da vida dele, e eu não gostei dessa reavaliação. Eu não gostei do significado que isso acabou tomando pra história, pra vida dele. Então eu acabei não gostando disso, mas eu acho que foi mais por um aspecto pessoal, por uma convicção minha, pela visão que eu tenho das coisas, do que pra história em si. Acho que a autora teve sim uma escolha interessante pro final do livro e pra esse significado que a história acabou tomando. O penúltimo livro que eu li no mês também foi em parceria com a editora Galera Record, e foi Onde Deixarei Meu Coração, da Sarah Manning. Foi um dos livros mais fofos que eu li nesse ano. Ele vai trazer a história da Bia, que é uma adolescente que se sente extremamente tediosa, que leva uma vida tediosa, e um dia ela acaba surtando e decide ir pra Paris em busca do pai dela, que ela não conhece, que ela só sabe que ele é francês. E no meio dessa viagem ela vai acabar descobrindo muito mais do que sobre o pai dela, ela vai descobrir muito mais sobre ela mesma. Eu achei o livro bastante divertido também, e ele tem um humor que eu não esperava, então isso quebrou muitas das minhas expectativas, não de uma maneira ruim, mas é que esse humor vinha inesperadamente, então eu acabava achando mais divertido por causa disso, por ele quebrar expectativas. Além disso, eu gostei muito da personagem, ela me lembrou muito a adolescente que eu fui. Eu também fui uma adolescente tediosa e careta, então eu me identifiquei muito com a Bia nesse aspecto. E eu achei muito legal a maneira de como a autora conseguiu abordar diversas temáticas diferentes. Ela aborda a temática da amizade, a temática da família, a temática dos relacionamentos amorosos. E ele vai mostrando a forma de como a Bia vai aprendendo a lidar com cada um desses aspectos de uma maneira leve, divertida. Sem contar que essa parte em que há Paris, não se enganem, o livro não se passa inteiro em Paris. Você tem praticamente umas 100 páginas, em Paris, e todo o resto da história se passa em outros lugares, então não esperem que a história toda aconteça em Paris, não é o que acontece. Mas ter Paris como pano de fundo em pelo menos parte da história dá uma atmosfera muito gostosa pra ela, dá uma atmosfera romântica, sonhadora, que faz parte também do livro. Então eu gostei do livro por conta disso, tanto de ver o amadurecimento da Bia, a evolução dela, como também ter todo esse clima gostoso e aconchegante que a história traz. E aproveitando, o livro também está em promoção no blog, então para quem quiser participar é só acessar e concorrer então a um exemplar dele. O último livro que eu li foi em parceria com a editora Companhia das Letras e foi As Virgens Suicidas, do Jeffrey Eugenides. O livro ele vai contar a história de uma família americana, uma família extremamente tradicional, que vive de maneira extremamente conservadora em meio à revolução sexual que aconteceu nesse período. A família então é composta pelos pais e por mais 5 meninas, as meninas Lisbon, que chamam a atenção dos garotos da rua, tanto pela beleza delas e também por causa desse conservadorismo dela, pela mãe ser muito protetora, muito rigorosa. E a história é contada pelo ponto de vista desse grupo de garotos do bairro, então você tem aqui uma narrativa na primeira pessoa do plural. E o evento que acaba chamando a atenção não simplesmente dos meninos, mas da população americana de um modo geral, é o suicídio coletivo dessas meninas. O livro começa narrando o suicídio da última menina e depois então ele retorna ao início e conta como tudo aconteceu.
Você vai analisando tudo aquilo que vai acontecendo com a família, mas sem estar envolvida na família. Você tem uma visão de fora, que é a visão dos meninos. Então todos os acontecimentos, na verdade, são tanto observações deles quanto suposições deles. Porque em nenhum momento você tem a voz das meninas, de quem estava lá dentro. Você tem então a visão de fora. E foi isso que eu achei mais interessante no livro. O fato de ser tudo contado por espectadores e não por quem está vivenciando a situação. Você não tem uma certeza sobre os fatos, você apenas tem os fatos, aquilo que aconteceu, não o porquê aconteceu ou como exatamente aconteceram. E eu achei o livro então mais interessante ainda por causa disso. Eu assisti ao filme também logo depois que eu fiz a leitura e o filme foi extremamente fiel, vale muito a pena de ser conferido, inclusive para quem quiser conhecer melhor a obra e talvez não tenha certeza se ainda quer ler ou não. Ou então, principalmente para aqueles que já leram o livro e ainda não viram o filme. O filme foi extremamente fiel, teve pouquíssimas alterações. E para quem quiser saber melhor, então, minha opinião tanto sobre o livro quanto o filme, eu deixo o link para vocês aqui embaixo do post do Livros na Telona, então, que foi ao ar semana passada. Foram essas, então, as minhas leituras, eu espero que tenham gostado. Beijos a todos, até o próximo vídeo. Nesse livro, a Abby e o Rush, para quem viu a minha resenha no blog, já sabe que eu não tive... O terceiro livro que eu li no mês foi pro desafio Fuxicando Chico. As três acabam se endividando em Las Vegas.